Foi. Bom, voltando então, desculpa os nossos ouvintes, a gente teve um problema de conexão, a gente está com um aparelho novo, que enfim, vamos pular essa parte. Então eu estava perguntando para a Fernanda como que alguém pode ser condenado com um processo tão frágil, né, com elementos de prova tão frágeis. Como é que você vê isso? Quer dizer, parecia que essa perseguição era só um jogo de cena para aquele momento, mas ela está aí até hoje. Como é que você explica que a justiça pode ser tão cretina a ponto de condenar pessoas com um processo tão frágil? Olha, nós mesmos nunca tivemos nenhuma expectativa de que haveria uma absolução. Acho que isso precisa ficar muito claro. Eu acho que a pergunta não é como é que o judiciário pode condenar sem provas. Quais são os processos em que o judiciário condena com provas? Isso é um desafio. Se há uma historicidade que nos desafia, é que não é da lógica do processo penal qualquer relação democrática. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro acabou de lançar uma pesquisa, que é uma pesquisa sobre as sentenças criminais daqui do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio, sobre os condenados no crime de tráfico. E grande parte do que a Defensoria já nos alerta já são resultados de pesquisas de longa data. Sérgio Adorno já pesquisa isso desde os anos 70, como funciona essa máquina punitiva sobre a pobreza negra do nosso país. Mas nessa pesquisa da Defensoria, eles demonstram que você tem, primeiro, condenações de réus primários, o grosso da juventude que vem respondendo à ação são muito jovens, a primeira conduta, sentenças de prisão, e grande parte do processo criminal é construído pela fala de um único policial. Então hoje, o nosso tribunal tem um enunciado que entende que o simples fato da única matéria probatória for a fala de um único policial não é motivação para que você não condene. Então você tem grande parte das nossas instruções criminais, indivíduos sendo criminalizados porque um policial, um guarda municipal chegou e disse: esse fulano estava no porte de não sei quanto de maconha, não sei quanto de cocaína. Isso é um demonstrativo de que você tem hoje essa seletividade penal que se volta para a pobreza negra do nosso país. Ela vai ter como correspondência também uma pobreza de processo. Então, para a gente não é espantoso que haja uma condenação sem provas. Isso é da estrutura da organização, da lógica criminal. O desafio é como é que a gente supera. No momento contemporâneo em que os processos criminais viraram grandes espetáculos, praticamente a novela da Rede Globo, eu fico acompanhando, a Globo adora, a Globo faz contrata especialistas para fazer bonequinhos, desenhos animados, mostrando, foi assim que o corpo caiu, foi assim que aconteceu. Quando o processo vira um espetáculo, aí a probabilidade de você ter decisões judiciais calcadas num apelo midiático, ela se amplia. Portanto, para a gente não é nenhuma novidade a condenação dessa juventude nesse processo. Isso é intimidação? A intimidação existe a prioristicamente, Se você tem como resposta do Estado, quando a juventude ocupou as ruas, um processo brutal de repressão, com bombas em cima da juventude, prisões arbitrárias, e prisões arbitrárias, inclusive, apenas para averiguação de quem se tratava, que era uma conduta do estado de exceção, proibida na democracia, mas que foi adotada em 2013. Quando você tem o Estado criando essa conduta, você tem um processo disciplinar que é: juventude, não vá para a rua, fique na sua casa, não se meta nisso. A política ela é desviada, a política é para corruptos, a política não é para ser exercida pela cidadania. Então é claro que é uma lógica de intimidação do Estado sobre esses anseios de transformação, do exercício da política, que deveria fazer parte da democracia. Se há algo que é da experiência histórica da democracia, é você ampliar a participação da sociedade sobre os rumos da cidade, dos meus gestores, é a ocupação dos espaços públicos. A tradição histórica brasileira é de cada vez mais afunilar a entrada nos espaços públicos.
Eu acho que por isso que a Elisa falou que esse é um processo assim, de tudo midiático, né? Acho que agora fica mais claro da gente entender esse argumento dela a partir dessa explicação da Fernanda. E aí, nesse sentido, não sei, talvez, também não sei se vocês querem falar sobre isso, é muito desagradável, imagino, mas pior do que o processo em si seja conviver com o julgamento social a partir da exposição midiática que vocês sofreram. Então, vocês querem falar sobre como que isso afetou a vida de vocês, como que esse processo, o que aconteceu depois disso, vocês tiveram, que tipo de constrangimento vocês sofreram nas suas vidas cotidianas? Bom, assim, a princípio, né, todo o processo persecutório, ele gera uma série de danos no plano individual, né? São danos psicológicos, psiquiátricos, isso de fato aconteceu no meu caso, né? Mas o que eu acho interessante e o que eu acho fundamental é a gente politizar esses processos persecutórios. Quando a gente politiza, quando a gente entende os intuitos, os interesses políticos que estão por detrás de qualquer processo desse tipo, a gente, eu acho que ganha mais força, porque a gente entende que o processo não é contra um. Na verdade, é um processo de perseguição contra uma classe, né, contra uma série de movimentos sociais, e isso se tornando mais claro, isso ganha uma outra dimensão dentro da gente, né? Então, a princípio, obviamente, eu fico abalada, mas eu acho que eu particularmente consegui ressignificar todo esse processo, né? Dentro, por exemplo, dos meus espaços de trabalho, eu começo a debater esse tipo de intervenção, né, política junto aos movimentos sociais. Eu começo a debater sistema prisional com os meus alunos, eu começo a debater criminalização de movimentos sociais com os meus alunos, começo inclusive a contar do caso dos 23, né, sem qualquer tipo de receio, e isso se torna mais claro para mim logo depois, inclusive de uma abordagem específica, de uma reportagem da Rede Globo, né, que saiu no Fantástico, uma série de ligações que teriam acontecido, né, numa manifestação específica em junho de 2014, e junto às ligações que não tinham conteúdo nenhum ameaçador, a Rede Globo passava imagens totalmente atemporais, né? Não tinha ali nenhum recorte de quando tinham sido aquelas imagens, né? De onde eles extraíram aquelas imagens, mas todas elas tinham fogo, né? Tinham conflito. Então eu comecei a ver, gente, realmente é espetáculo, né? E não faz sentido eu me deixar, me permitir envolver nessa rede, nessa teia que estão querendo imputar sobre nós. Então acho que isso vai ganhando uma outra face, né? E a gente entender que, assim, o que a gente representou enquanto movimento social naquela conjuntura? De fato, nós fomos os primeiros movimentos que denunciaram aí uma série de irregularidades, casos de desvio de verba, realmente, que estavam sendo implementados pelo governo Cabral à época, né, que inclusive vieram a ser comprovadas a posteriori, a sua relação diretamente, inclusive com a FIFA. E a gente estava denunciando que estavam tirando de fato dinheiro da educação, dinheiro da saúde pública, né, investindo nesses mega eventos enquanto um grande negócio de mercado, né, então, e é uma denúncia justa, né, é uma denúncia legítima, né, para o povo brasileiro. Então a gente precisa fortalecer, politizar esse tipo de iniciativa estatal para não se deixar cair nessa teia espetacular que tentam nos imputar. Então, acho que é um pouco isso. É uma condenação exemplar, né? É uma perseguição exemplar e é uma condenação exemplar, né? Então é por isso que era preciso que nós fôssemos, mesmo com toda a mudança de contexto, condenados, né? Porque não se trata somente de nós, né? Se trata de dar uma mensagem para a sociedade, né? E é por isso que é preciso aparecer também as nossas vidas, de alguma maneira, como vidas que foram destruídas, né? Porque a condenação exemplar, ela tem essa dimensão, né? E é por isso que a força dessa ressignificação que a Rebeca fala
é muito importante, né? Para que nós não passemos essa mensagem, que é exatamente a mensagem que o Estado quer passar, né? Então é óbvio assim, que sofremos uma série de consequências gravíssimas na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Né? Até hoje, quando você coloca, né, o meu nome no Google, a primeira coisa que vai aparecer são transcrições expondo a minha vida pessoal, que até hoje eu não consegui tirar, né? Que, quer dizer, você vai buscar, em vez de estar lá, que eu sou uma pesquisadora de filosofia, os trabalhos que eu publiquei, não. A primeira coisa que qualquer estudante que tem contato comigo vai lá procurar o Lattes da professora Camila Jordão. O que ele vai encontrar? Ele não vai encontrar meu Lattes. Ele vai encontrar gravações de conversas telefônicas minhas que foram feitas de maneira ilegal naquela época, né? Então a minha vida foi totalmente exposta e até hoje, dentro da universidade onde eu trabalho, eu sofro uma série de perseguições por causa disso, né? Mas, apesar disso, né, eu creio que a gente precisa trazer esse tema para uma ressignificação dele. Então, hoje em dia, eu escrevo sobre isso, eu publico sobre isso, eu estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado em filosofia política, que nem era a minha linha de pesquisa antes disso, né? Então, tentar o quê? Dar um outro significado àquilo que tentou ser uma destruição na minha vida, né? E dar também um valor político para isso, para que a mensagem que seja passada para as pessoas não é de que, olha, fica quietinho aí, porque se você tentar se insurgir, seja você quem for, contra o poder constituído, a sua vida vai ser destruída, né? Na verdade, também, se você tentar não fazer nada, talvez você não esteja nem vivo. Falar sobre isso é sempre... Hoje em dia, eu já, nesse momento, eu já nem tenho mais tanta paciência, né? Porque minha vida é explorada e exposta até hoje, assim, principalmente em época de eleição. Chega a época de eleição, pronto. Assim, eu posso estar no buraco, posso estar num lugar onde não ter envolvido em absolutamente nada, vão me citar, vão me colocar em algum envolvimento político. Mas pegando o gancho que a Rebeca falou, de não ter fundamento nas coisas, né, dos áudios que a Globo foi montando e colocando aquilo como algo perigoso, eu acho muito interessante. Muito interessante, assim, a capa da Veja, aquela capa que eu saio, porque assim, o título é Os Segredos de Sininho. E quando você lê, não tem absolutamente nada sobre mim. Não fala, assim, fala muito pouco, mas que segredo que conta ali? Porque não existe. Então é uma capa para chamar atenção, para você criar um impacto. E é um impacto visual, porque a mídia trabalha na capa porque sabe que existe uma grande parcela da sociedade que não vai parar para ler. Então ela precisa de uma capa espetacular que ela cria sentido. E a matéria, na verdade, ela é matéria sobre o caso do Santiago, que eu não tenho absolutamente nenhum envolvimento. Eu estava na manifestação, sim, eu estava dentro da Central do Brasil, tentando evitar com que a polícia... Assim, eu, na verdade, estava filmando a polícia espancando os trabalhadores dentro da Central do Brasil. Eu estava presa dentro da Central do Brasil. Né? E a matéria... Muita gente ficou presa. E eles estavam espancando as pessoas vindo pra cá. E eu estava presa lá dentro. Eu só soube do caso de Santiago 2 da manhã. Então, eles botam aquela capa e botam a matéria de Santiago. E aí, então, começa uma nova construção, né? Que agora, na condenação, eles acabam fechando, né? Que eles dão a entender completamente que é o mesmo processo, não é? E olha que incrível, você tem uma construção jurídica, né, judicial e midiática de que naquele momento representou uma tentativa de desordem, de desconstrução. Você tem um candidato a vice-presidente que publicamente, né, foi a diversos eventos e declarou: é possível sim você ter uma reforma constitucional sem um parlamento, o executivo fazendo, portanto, isso, né, não existe nenhuma outra categoria que defina isso que não seja um golpe, né? Você tem um vice-presidente que declara: é possível sim um autogolpe, se as Forças Armadas entenderem que é um momento de desequilíbrio. Então você tem hoje, 2018, uma série de organizações
né, que aplaudem discursos contra a ordem jurídica, constitucional, sem nenhuma provocação da mídia, com o silenciamento da mídia. Né? Então é preciso entender como funciona, né, o espetáculo e o controle social para um determinado público social. São os movimentos sociais, é a população, são os trabalhadores e trabalhadoras que na verdade sofrem os processos persecutórios, né? E isso precisa ficar claro. E como vem sendo o apoio aos 23? Como é que a sociedade os movimentos sociais têm se posicionado? O que nós, os ouvintes, enfim, como nós podemos, o que vocês acham que nós podemos fazer para denunciar isso tudo, para tornar isso evidente, esse processo de perseguição? Que tipo de apoio vocês têm recebido ou não têm recebido, enfim? Na verdade, assim, a gente vem recebendo uma série de cartas de solidariedade, de apoio, diferentes instituições brasileiras e internacionais. A gente vem recebendo moções de apoio, de repúdio à sentença, especificamente também. São sindicatos, são movimentos sociais, são centrais sindicais, são participantes, de maneira geral, associações de profissionais de psicologia, né, no âmbito federal. Recentemente a gente teve, inclusive, contato com um integrante na ONU, onde a gente pôde expor, né, a questão, o caráter da perseguição que a gente está vivenciando. E assim, é um apoio que é fundamental, né, mas eu acho que assim, sobretudo para além do apoio, é importante que as pessoas compreendam, né, esse mecanismo de atuação do Estado sobre os movimentos sociais, né, porque eu acho que isso é que é pedagógico para a luta de uma maneira geral. Uma conjuntura tão difícil, uma conjuntura onde a gente está tendo a reforma trabalhista aprovada, né, uma conjuntura onde a precarização dos trabalhadores vai se intensificar cada vez mais, a pauperização está aumentando, né, é uma conjuntura onde a gente tende a ver mais acirramento, de fato, na nossa sociedade. Então, é fundamental, e ao passo que a gente vê mais acirramento, né, a gente vê também uma intensificação de medidas autoritárias sobre a população, os indivíduos e os próprios movimentos, novamente. Então, acho que é fundamental que as pessoas entendam essa pedagogia, né, do controle, da vigilância, das punições, né, e não se permitam intimidar por isso, porque elas são usadas historicamente contra uma parcela da sociedade que se mobiliza contra a injustiça, né? E aí hoje você vê professores recebendo punições por botarem cartazes nas suas escolas, né, falando da falta de merenda. Então você vê punições por professores que de alguma maneira discordam de um projeto, de uma política pública, né, como a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular. Então você vê que isso tem se ampliado, tem se intensificado. E o que as pessoas precisam entender é que isso vai acontecer, né, principalmente na conjuntura que a gente está vivenciando, e que elas não estarão sozinhas, né, porque é fundamental que a gente mais do que nunca se fortaleça mesmo, né, enquanto classe, né, enquanto movimentos sociais unificados, que a gente fortaleça a nossa luta unificada, né, com relação a essa série de arbitrariedades que estão prejudicando setores específicos da sociedade. Não prejudicam banqueiros. Os banqueiros lucram como nunca, né, no nosso país. Mas, em compensação, os trabalhadores estão ganhando R$5 a hora de trabalho. Então, não prejudica banqueiros, prejudica setores mais pauperizados, fragilizados. Então, eu acho que, sobretudo, o processo deve servir para o seu caráter esclarecedor e pedagógico, né? Precisamos nos unificar para resistir coletivamente contra qualquer iniciativa, contra qualquer pessoa. Eu acho que o que é fundamental é isso, é que de fato não sejamos apenas os 23, né? Porque para que essa condenação exemplar ela funcione com o papel que ela quer ser, é preciso que esse discurso, né, que é personalista, né, que foca em certa pessoa, certo indivíduo, né, é preciso que ele colhe e com isso se esvazie essa dimensão política da luta, né, parecendo que quem está sendo acusado é a
Sininho, é a Camila, entendeu? E aí com isso você consegue fazer com que a criminalização e a punição exemplar funcionem, né? Então, quando a gente pensa no apoio aos 23, eu acho que esse apoiar os 23 significa tomar parte nas lutas que nós tomamos também, né? Quer dizer, que na verdade é isso que está sendo criminalizado, né? Por mais que superficialmente pareça que quem está sendo criminalizado, né, quem vai ser preso efetivamente, se for ser preso, né, seremos os 23, né? A perseguição ela vai muito além disso, porque hoje somos nós, amanhã pode ser qualquer um. E é por isso que a punição é exemplar. Então, quer dizer, a gente tem recebido muito solidariedade, a gente tem recebido muito apoio, isso é importante sim, porque justamente esses processos que se estabelecem pela exceção, né, como foi muito bem explicado aqui pela Fernanda, eles vão se fundar em uma falta de apoio político, né? Então, se a gente tem apoio político, isso nos fortalece, né? Então, esses apoios, essas solidariedades, elas são importantes, mas eu acho que mais importante do que isso é fortalecer a própria luta que a gente também ajudou a construir, né? Quer dizer, isso é a verdadeira solidariedade pelos 23. Não é uma palavra, não é uma carta, não é uma moção. É estar, de fato, constituindo essas lutas. Porque quando eram 1 milhão nas ruas, 1 milhão não tinha como ser criminalizado. Foi preciso construir todo um discurso para que você isolasse 23 pessoas e dissesse, são essas 23 pessoas que são as responsáveis por esses 1 milhão na rua. Olha, isso é absurdo. Nós sabemos que isso é absurdo, né? Então, é impossível criminalizar uma sociedade inteira que se rebela. Então, apoiar os 23 também é isso, né? Porque essa é a dimensão que não é criminalizável, que não é passível de ser destruída. E não aceitar essa construção que esvazia o sentido político da nossa luta, que é a que foca no indivíduo, né? Que atomiza, né? E toda a força da sociedade capitalista que está aí hoje é a atomização. Ela só funciona pela atomização. Então, se a nossa resistência também for atomizada, né, a gente se enfraquece. Quem dera se a gente pudesse colocar 1 milhão de pessoas na rua todo dia, né? Seria incrível. Mas aí não seria 1 milhão de pessoas, né? Esse é o ponto. Assim. Se fosse uma pessoa comandando, já não funcionava. Né? Que também nunca foi o que foi discutido em 2013, né? Muito pelo contrário, que era a questão que estava nos representando não representava mais. Essa forma de fazer política do Brasil não representa. Mas eu acho que apoiar os 23 também não é apoiar 23 pessoas, é não permitir que o Estado tenha poder de movimentar e de orquestrar o que os movimentos sociais vão fazer ou não. Entendeu? Eu acho que, porque é isso que a Camila falou, qualquer pessoa pode estar num próximo processo político. Se a gente não conseguir denunciar tanta radicalidade no processo de 23, sabe? Essa perseguição política. Porque a gente vai estar dando aval, a sociedade vai estar dando aval ao Estado, está sempre perseguindo novos militantes, novos ativistas e coisa e tal. E eu também não vou deixar de falar, apesar da gente estar num processo político bem delicado, com o crescimento do fascismo, aí esse Bolsonaro destilando ódio o tempo inteiro, mas foi nos acusados que as pessoas de 2013 eles deram o início ao processo de crescimento do fascismo. Mas na época, quem começou a criminalizar e perseguir militantes foi uma presidenta do Partido dos Trabalhadores, né? Que hoje, depois do impeachment, volta a fazer coligações com os golpistas, né? Então, vamos voltar a pensar o que estava sendo discutido em 2013, sabe? É essa política que estava sendo questionada. A gente não pode questionar essa política. Hoje em dia, você falar que você não vota, você criticar o PT, meu Deus, não critique o PT, porque senão você vai estar dando crescimento, senão você vai votar no Bolsonaro, você quer o crescimento do fascismo. Não é por aí, sabe? É isso, pra mim, eu sempre boto, a nossa criminalização se iniciou com o Partido dos Trabalhadores, sabe? E eu não vou beijar o meu algoz, jamais. Pois é, a gente
passa por um momento delicado que é cercado dessas contradições, né? A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Isso não é uma gravação, isso está acontecendo de verdade. De fato, tem um bebê chorando na sala. E, enfim, que bom que tenha, né? Apesar de tudo isso que a gente está vivendo. Porque além de tudo isso, nós ainda somos mães. Nós somos mães, somos pais e são eles que nos animam a estar aqui. Né? Então a gente consegue mesmo assim, né, Nossa, como tá lindo esse seguir adiante com os nossos filhos. E talvez esse programa possa ser uma homenagem a eles. Eu fico com a impressão de que qualquer coisa que vier acontecer nessas eleições não vai mudar profundamente esse quadro. Ou talvez eu esteja enganado, mas enfim, talvez melhore um pouco. Até que ponto vocês percebem que há uma articulação entre os golpistas e esse judiciário, ou isso é uma coisa independente do governo? Porque está muito claro que o judiciário tem vícios muito graves em relação à criminalização das pessoas, né? Outro dia alguém postou algo tipo, liberdade aos 23, os presos políticos. Na verdade, como a Fernanda explicou, a maioria dos presos hoje são presos políticos, né? Na verdade. Simplesmente porque são negros, pobres e moram em favelas. Então a maior parte da população carcerária que a gente tem hoje são presos políticos. Existe alguma perspectiva de transformação disso? Eu pergunto para vocês. Existe alguma luz nesse túnel aí que parece sem fundo? Isso é um problema localizado no judiciário? Ou é uma grande articulação, como diz aquele moço lá, envolvendo até o Supremo com tudo, né? Aquela famosa frase que nos abandona, né? Enfim, existe alguma luz aí em relação a isso? Parece que a estratégia deles vem dando certo, porque há um refluxo nas ruas, né? Quais são as saídas que vocês veem para isso? Há saídas? Enfim. Difícil pergunta. Essa pergunta. Uma outra provocação, assim, simplesmente também não votar ou votar nulo, que é uma proposta de parte do movimento, eu não vejo como uma solução. Não é solução. Eu não vejo como uma solução. Ninguém vê como Não, solução. menos do que solução. Eu vejo como a gente contribuindo para possivelmente aprofundar as nossas mazelas, porque a minha posição atual é, cara, tudo para tirar essa coisa que pode tornar a nossa situação ainda pior. Assim como a gente não fez com o Crivella. É bom lembrar que a gente teve a oportunidade de impedir a chegada desse monstro ao município do Rio de Janeiro e ele está aí hoje, convivendo entre nós. Então, vamos de novo permitir isso? Então eu também não vejo isso como uma solução. Porque esse caminho entre o voto nulo e a revolução, eu não vejo qual é a relação entre as duas coisas. Se vocês puderem me explicar, eu agradeço, porque eu ainda não vi essa passagem. Então, se votarmos nulo, chegamos à revolução, né? Não, Nem vi. Ninguém jamais defendeu isso na história da humanidade, inclusive. Não, eu acho que é um momento, historicamente falando, extremamente complexo e não é só para o Brasil. Se fosse só aqui, eu ficaria até aliviada, né? Porque aí eu poderia ir para outro lugar no planeta. Caso, né, o pior cenário, o coiso acabar sendo eleito. Coiso. O coiso. É um nome que a gente não pode pronunciar. Não pode passar. Mas eu acho que são retrocessos vivenciados em escala global. Né? E não começa... Existe uma leitura, né, de que tudo de ruim acontece em 2016. Eu tenho uma leitura que aqui no Brasil, em 2016, você tem um processo acelerado, né, de retrocessos no que se refere à desregulamentação do trabalho, à perda dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas o processo, né, global de desconstrução, né, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras se dá antes, né? Ele se vivencia isso a partir dos anos 80, com a sedimentação na América Latina
na década de 90. Então a gente vem um processo longo de desconstrução daquilo que seriam as lutas históricas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Chegamos no século XXI com um cenário muito complexo em escala global, né, de um avanço conservador e muito desse conservadorismo de cunho fascista. Quando você pega, por exemplo, a União Europeia, você tem países que são signatários da União Europeia que você não tinha tradição, né, do neonazismo dentro da bancada parlamentar, e já começaram a aparecer. Então imagina, esse cenário extremamente conservador de cunho fascista não é um privilégio nosso. Você tem muitas leituras contemporâneas aqui no Brasil de que o atual quadro que nós vivenciamos tem uma parcela muito significativa do Poder Judiciário. Né? Sai o tanque e entra a toga. Eu compartilho muito dessa visão. Não é um processo também que se vê agora. O desembargador aposentado Sérgio Verani, que é aqui dessa casa, né, da UERJ, ele escreveu um livro, né, chamado Assassinatos em Nome da Lei. Ele começa a carreira na magistratura, exato, que foi considerada pela banca do direito como o objeto do nada sobre o nada, né, de total irrelevância para o mundo acadêmico. Né? Olha que incrível. Mas ele começa a carreira dele na década de 70, portanto nós estamos na ditadura militar, e começa a carreira dele no Tribunal do Júri, aqui no Rio de Janeiro. E ele começa a ficar impactado com a quantidade de casos que ele recebe de solicitação do Ministério Público para arquivamento, né, baseados no auto de resistência. E aí ele resolve, como juiz, né, analisar isso. E o livro dele traz diversos casos em que o Ministério Público solicita o arquivamento dos processos de homicídio por auto de resistência. Mas um dos casos, para mim, que é extremamente emblemático, porque ele diz que ele recebe o pedido e ele nega o pedido de arquivamento, porque ele diz que é impossível ser auto de resistência, porque a bala entrou por trás. Então é impraticável que houvesse um conflito que justificasse. O MP recorre, vai para o tribunal, e o desembargador, à época, diz que não importa por onde a bala entrou, o que importa é que a força policial está fazendo uma limpeza social. Então, eu acho que esse trabalho do Verani é isso, né? O trabalho do Verani, ele é revelador de um ethos social da magistratura que nós não conseguimos, no estágio democrático, analisar e perceber e entender. Né? Quais são as complicações de você ter um processo muito vinculado? E eu só estou trabalhando com o passado da ditadura militar. Porque se eu retroceder mais ao passado, e o Milor Fernandes dizia isso, né? O Brasil tem um grande passado pela frente. Se eu retroceder mais ainda, né, se eu chegar na formação da República, eu tenho as oligarquias rurais construindo os cursos jurídicos, né, construindo aquilo que seria o aparato jurídico. Portanto, eu tenho desde sempre vinculações desse aparato com uma elite política, social dentro do país, que a gente também não conseguiu que é racista, que é misógina. Né? O fato de você ter uma desembargadora que se sentiu muita vontade, ela argumenta que é no privado, é porque eu não consigo me imaginar nem no privado tendo esse tipo de comportamento. Então, para mim é escandaloso que um agente público tenha. Né? Isso não é, para mim, não é uma matéria de defesa. Mas uma desembargadora que no privado, né, faz uma pilhéria com o deputado Jean Willis, dizendo kkkk, um amigo dela, aposto que ele vai gostar de levar uma bala por trás. Ela, kkkk, eu acho que não, porque a bala é fininha. O grau de grotesco desse tipo de fala é tão assustador, mas é o grau de grotesco que nós não conseguimos discutir, né, dessas relações, né, das implicações entre o Poder Judiciário e a ditadura militar, né, qual foi o leque de participação do sistema judicial na manutenção de uma estrutura de exceção, e chegamos no século XXI ainda sem discutir. Né? O CNJ acabou de lançar uma pesquisa sobre a magistratura brasileira, em que tiveram a participação de 63% da magistratura nacional, e o diagnóstico é homens brancos, héteros, casados, com filhos, católicos, com mulheres do sistema de justiça. Isso significa dizer que eu ainda mantenho o mesmo padrão da oligarquia rural, né, do início da República, na composição do meu sistema de justiça. Como é que eu democratizo esse poder? Como é que eu democratizo uma estrutura, né, que se distancia? Um magistrado, né, que recebe,
né, os penduricalhos, cuja base salarial, né, se destoa da massa de trabalhadores e trabalhadoras, ele tem capacidade de entender o que é um trabalhador, né, que perde o emprego, que não tem para onde morar, não tem dignidade, não tem acesso à saúde, educação, não tem acesso ao trabalho, não tem aquilo que a gente chama de mais elementar para uma vida digna. Se esse trabalhador ocupa, né, uma terra, ocupa o imóvel, esse magistrado que recebe auxílio moradia, ou como diz o ministro do STJ, é importante porque isso impede que a magistratura more em lugares perigosos, os lugares perigosos que nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos morando, porque são os lugares perigosos com uma intervenção federal de cunho militar, são os lugares perigosos das UPPs, cuja prática, né, de percepção da cidade é uma prática autoritária, militarizada. Então a gente chega no século XXI com um judiciário extremamente conservador, um judiciário, né, que se tornou uma casta, né, cuja base salarial, né, o distancia da nossa convivência, uma total incapacidade de entender, né, o sofrimento cotidiano dessa classe trabalhadora, né, e que é mais conservador. Então a gente tem um papel muito importante do sistema de justiça, né, para as perdas dos nossos direitos. O Supremo entendeu que é possível terceirização para tudo. Mas quem é o Supremo? Assim, desculpa. Né? Nós temos um ministro que plagiou uma obra e vira ministro do Supremo. Isso para mim é muito significativo, né? Porque eu tento falar para os meus alunos da importância da qualificação, do estudo, da leitura. E hoje um aluno pode chegar para mim e falar: professora, mas se eu plagiar, eu posso até virar ministro do Supremo. Ele tem toda a razão. Se ele plagiar, ele pode até virar ministro do Supremo. Né? Se eu me articular, ou como diz um outro ministro, que para virar ministro, né, conversou com Deus e o diabo na Terra do Sol, né? Fez várias articulações para virar ministro. Né? Se o meu Supremo, que é o órgão que se apresenta como o Olimpo intelectual, né, do campo jurídico, eu tenho ministros que dizem: eu acho que isso é inconstitucional, mas para esse caso, né, para esse caso eu vou adotar, só para esse caso, porque esse é um inimigo público número 1, então eu posso quebrar garantias, eu posso quebrar a Constituição, eu posso quebrar democracia com enorme facilidade. Eu estou muito pessimista com o nosso cenário. Eu particularmente não estou apoiando o voto nulo, porque eu não acho que a eleição por si só seja uma solução. É preciso que a gente entenda a recuperação do papel da política em nossas vidas e recupere o papel do espaço público. É preciso que a gente volte a ser seduzido por uma ideia clássica do mundo da ciência política, que é a cidadania vinculada aos rumos da polis. A gente perde essa dimensão. Mas eu fico muito preocupada com uma bancada parlamentar cada vez mais conservadora, cada vez mais vinculadas a um projeto religioso, uma bancada latifundiária, aquilo que a gente chama de BBB, boi, bala e bíblia, né, que vem sendo responsável por enormes retrocessos nos direitos, né, de mulheres, trabalhadoras rurais, LGBTIs. Então, eu fico muito preocupada com uma sedução de uma parcela da sociedade, que tudo se resolve, né, armando essa sociedade. Porque a gente chega no século XXI com total descrédito da democracia. Né? As pessoas querem soluções rápidas e não existem soluções rápidas. Né? O que altera esse quadro? A Rebeca nos alerta, né? A gente vivencia em escala global talvez um dos maiores processos de precarização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós vamos ter no futuro um rebaixamento, né, salarial, portanto isso vai significar um empobrecimento global de uma massa humana de trabalhadores e trabalhadoras que estarão cada vez mais jogados ao relento. O Rio de Janeiro é o estado com o maior índice de trabalhadores desempregados, e é só você andar pelas vias públicas que você vê famílias, né, moradoras de rua, porque não tem mais condições de pagar um aluguel. As pessoas acham realmente que é um encarceramento em massa. O Brasil já é a terceira população carcerária. As pessoas acham que isso vai se resolver armando. Não é.
ou a gente discute que as respostas vão ser radicalização democrática, eu preciso fazer reforma agrária, reforma urbana, saúde pública, educação de qualidade pública, laica, democrática. É preciso ampliar os direitos e não reduzi-los. Mas o nosso cenário é de redução de direitos. Eu tenho uma visão muito pessimista do que a gente vem vivenciando ultimamente. Então, a gente acabou abrindo aí uma gama de discussões, assim, que com essa última pergunta, né, que na verdade foi uma pergunta bombástica, né, que eu tenho total certeza de que nós não vamos conseguir esgotar aqui, né, mas eu queria assim, só trazer alguns elementos, assim, dentro dessa discussão que se colocou, assim, eu acho que realmente a gente está vivendo um momento muito, muito, muito complicado, assim, e em nenhum momento eu acho que nós, os anarquistas, né, falando um pouco desse lugar onde eu me situo, né, defendemos ou pretendemos que a reversão, né, desse advento do conservadorismo e do fascismo, que a solução para isso seria um non-vote. Né? Assim, o que talvez a gente tenha pontuado e que eu tenha também em alguns espaços, né, venho pontuando, é justamente que não acreditamos na eleição e na via institucional como um caminho para modificar isso, né? Não é por aí que se vai solucionar esse problema, mas isso não significa que também não votando você vai solucionar alguma coisa. Existe uma série de razões para que a gente pense que não é a via institucional e a via do voto, né, que possa resolver isso. Né? A gente poderia elencar aqui alguns desses, né? Quer dizer, a própria maneira como a estrutura ela é colocada, como a instituição é organizada para limitar essa via de ação por dentro da instituição, como, de fato, muitas vezes o foco que a atuação política dá na disputa eleitoral esvazia outros espaços, né, retira o peso da luta, né, e guia, né, muitas vezes aquilo que poderia ser de fato um instrumento de modificação social, que nós anarquistas acreditamos que é a ação direta. Né? E aí quando a gente fala ação direta, o que é ação direta? Ação direta não é ação violenta, né? A gente tem também que explicar isso, por isso que é uma questão muito carregada, né? Quer dizer, ação direta é justamente o contrário da ação indireta. Né? Então, ao invés de você eleger alguém, eleger um representante, você se organizar no seu espaço de estudo, no seu espaço de trabalho. A greve é um tipo de ação direta. Historicamente, todas essas conquistas não foram presentes que o povo recebeu, ganhou dos seus governantes. Na verdade, foram respostas a essas lutas concretas, as ocupações, as greves. Então, o que muda de fato a sociedade? Não é tanto a eleição, não é tanto garantir uma bancada ou uma representação assim ou assado, mas é muito mais colocar o peso da nossa luta naquilo que realmente, historicamente, tem levado às modificações. Né? Então, quando a gente fala, olha, não vote, lute, não vote, se organize, não é porque a gente acha que simplesmente você deixar de ir lá e votar, você vai estar, agora sim, estou contribuindo. Quer dizer, essa nunca foi uma posição defendida por ninguém. Né? Quer dizer, o que a gente defende, de fato, é que, olha, não vamos fazer isso, mas vamos fazer uma outra coisa. Né? E porque a gente também tem visto que o peso que é colocado na eleição tem atrapalhado. Não é à toa que, para focar em eleição, os sindicatos param as greves, os sindicatos se entregam. Então, assim, aquilo que a gente vê que é o motor da modificação social, que é a ação direta, acaba sendo prejudicado por uma luta institucional que, no mais das vezes, só vai privilegiar aqueles que já estão totalmente dentro do sistema, com raríssimas exceções.
Então será que a gente não devia colocar o nosso peso na organização direta? Será que a gente não deveria focar a nossa energia de militância naquilo que realmente poderia levar a uma modificação social, ao invés de ficar nessa ilusão da disputa de parlamento? Quer dizer, é essa a argumentação. Quer dizer, é essa a defesa que historicamente os anarquistas vêm fazendo. Não sou eu, não é a organização X ou Y também. É uma defesa, a gente tem que dizer aqui, né, uma defesa histórica, né? E aí, quando a gente pensa no atual advento do fascismo, será que não seria melhor, então, para evitar, né, o coiso, né, votar no menos pior? Quer dizer, mas o fascismo cresce para muito além do coiso, entendeu? Então, será que a eleição de um coiso 2, que não é o coiso, mas que é meio coiso, Gente, vai segurar... isso? Quanta coisa! Vai segurar o advento do fascismo de fato? Porque quando foi que o fascismo mais cresceu nesse país? Foi no governo do PT. Foi dentro do governo do PT que a gente teve o advento do fascismo, entendeu? O crescimento do fascismo, e aí com vários outros fatores históricos envolvidos, mas assim, o fato de ter um governo do Partido dos Trabalhadores não evitou em nada o advento do fascismo, né? Então, quer dizer, será que é realmente a via eleitoral, a via institucional, o caminho para se lutar contra o fascismo? Quer dizer, nós anarquistas não acreditamos nisso. Mas também não significa que a gente ache que, mas então o importante mesmo é não votar. Não, o importante é você construir a luta concreta, né? Quer dizer, foi o que eu falei outro dia até para um estudante lá do nosso pré-vestibular na Mangueira, né, que ele veio, professora, mas a senhora não vai votar? A senhora está se abstendo? Eu falei, mas eu vim aqui construir as aulas com vocês toda semana, isso aqui não significa nada não, eu não estou tendo atuação política. Gente, a luta política ela é muito mais capilar, ela é muito mais diária, ela não é apertar botão, entendeu? E muitas vezes quando você coloca todo o peso nisso, em apertar botão, você ajuda a criar uma população de pessoas despolitizadas. Mas você não necessariamente, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não, isso é coisa pessoal. Não, e respeito profundamente, Pedro. Inclusive, se você se candidatar... Não, brincadeira. eu não quero. Eu prefiro ir para vestibular da Mangueira do que me candidatar. Mas é porque a história nos mostra, os cenários são diferenciados, né? E claro que são diferenciados. E para a classe trabalhadora são diferenciados. Quanto menor espaços de possibilidade de organização dentro de uma ótica, né, de exceção, maiores dificuldades para os trabalhadores se organizarem. Dizer que a ditadura militar foi a mesma coisa da época, por exemplo, da década de 50, não foi. Ela tem um impacto relevante sobre a tentativa da classe trabalhadora de se organizar e de se estruturar e de formar, porque eu acho que é necessário mesmo. E mais do que nunca é necessário esse processo formativo, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E um desafio gigantesco, porque quando a gente fala de que vivenciamos uma crise em larga escala, não é uma crise só econômica, ela é uma crise econômica, ela é uma crise social, ela é uma crise cultural, política, institucional, ética, valorativa. E era uma crise em amplo sentido. Então imagina, eu sempre brinco com meus alunos, né? Nós já tivemos, né, músicas fantásticas sendo produzidas, né, dentro das favelas, né? Se você pega Cartola, as letras do Cartola são de uma riqueza a toda a prova. E hoje você tem músicos do A, cada um no seu quadrado. Isso não é pouca coisa. Não. E isso faz com que qualquer um que acredite, e essa é a minha linha, eu acredito em processos emancipatórios, né? Eu acredito num sujeito histórico emancipado, né, que terá capacidade da convivência com outros sujeitos históricos. Qualquer um que acredite em processos de emancipação, o atual cenário é um cenário extremamente complexo, porque o rebaixamento econômico, ele produz, né, imediatismos da vida desse trabalhador e dessa trabalhadora que tem dificuldades, né, inclusive para parar, se organizar, refletir, né, e agir. A gente sabe disso. Isso em escala global, é por isso que nem tanto, eu não acho que a solução é apertar, no dia 7 de outubro.
mas eu também não posso hoje, no atual cenário, desconsiderar, né, de que um parlamento que amplia a bancada, né, parlamentar conservadora, nós temos hoje dentro do Congresso 3 projetos de lei cujo objetivo é ampliar o conceito de terrorismo para o MST, para o movimento dos trabalhadores, né, sem teto, né, entendendo que eles não são movimentos sociais legítimos, mas são movimentos atentatórios da órbita do terrorismo. Isso não é pouca coisa, isso não é uma balela, isso tem reflexos muito brutais para a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Pode não, então, eu queria só concluir mesmo, né, a posição que a gente defende, então, é que historicamente não é isso que tem modificado e sido um fator fundamental de modificação social, inclusive a possibilidade de um golpe, né, seja um golpe institucional, seja um golpe ditatorial, né, nessa tão falsa democracia, né, está de acordo com isso, quer dizer, no momento em que for necessário, né, se for necessário dentro do jogo de forças, então a gente vai derrubar. Se em algum momento isso daí começar a incomodar de fato, a gente vai derrubar e vamos dar um golpe, né? Então, é nessa medida em que a gente pensa, né, em não apenas esvaziar esse processo, né, mas fortalecer outros, né, colocar o peso da nossa militância em outros processos que possam de fato levar a uma real modificação social a longo prazo, né? E isso você dizia também que isso era uma das pautas de 2013, né? O eleição é farsa, né? A denúncia da farsa eleitoral, né? E esse crescimento, né, da recusa, né, que a gente tem, enfim, inúmeras pesquisas que mostram isso, né? Da recusa da população, não porque são anarquistas, né, mas enfim, por conta do próprio contexto histórico que a gente está inserido, né, inclusive nas classes populares, né, a acreditar nesse processo eleitoral, né, e a tomar parte nele é gigantesco, né. Então eu acho que um dos aspectos que levou 2013 a ser criminalizado foi justamente o fato de que não era um movimento institucional, de que não era por dentro da máquina. Perfeito. E por isso era tão perigoso, entende? Porque não era cooptável, não era tragado para mais do mesmo, né? Então eu acho que é esse tipo de força que a gente tem que trazer à tona novamente, né? Enfim, o nosso papel como processados de 2013, né? Não, porque se você não votar não significa você não ter diálogo, né? Mas significa você não ter rabo preso para você fazer denúncias a políticos, por exemplo, que dentro do mecanismo partidário, você tem um exemplo, por exemplo, do Lula, que vai, eu não sei, acho que foi em Belfor Roxo, publicamente ali, defender o Cabral, né? Isso é um rabo preso, assim, tem toda uma denúncia contra o cara, e um representante, o maior representante da esquerda hoje, vai publicamente defender um cara, sabe? Que é um assassino, é um miliciano, e todas as denúncias, é um assassino miliciano e dentro de todas as denúncias políticas, né? Então, a minha advogada aqui brigando comigo, né? Mas assim, não dá pra se controlar. Não, mas eu acho que pra votar você não precisa ter... Eu tenho. É que é uma questão extremamente complexa, né? É que assim, a gente não faz análise de conjuntura de maneira aleatória, né? A gente tem critérios para fazer análise de conjuntura. Então, um dos critérios é a história, né? E o que ela oferece de materialidade pra gente. A gente analisa a conjuntura, né? Entendendo o papel das instituições, o que está ali sendo disputado dentro dessas instituições. Dentro dessas instituições existem, do nosso ponto de vista, interesses que são interesses de classe, historicamente construídos, né? Então é importante colocar isso. E a gente faz análise de conjuntura tentando relacionar o tempo inteiro, né? Aquilo que é totalidade,
daquilo que é particularidade. Então a gente tenta entender o papel do Estado, a gente tenta entender o que é o capitalismo em nível global, mundial, e como o capitalismo ele vai se desenvolvendo no Brasil. Então, então diante desses critérios é que a gente faz análise de conjuntura, né? Então nesse sentido, assim, eu me entendo, por exemplo, como uma trabalhadora, né, dentre tantos outros trabalhadores que existiram ao longo da história, tantos outros trabalhadores do mundo, né, e que sofrem os efeitos de uma política que é de um Estado, que não é um Estado de trabalhadores, é um Estado burguês, né, e é um Estado que vai tentar promover, né, e aí está em diferentes documentos governamentais, né, a competitividade do mercado, que vai tentar promover as melhores condições para atuação empresarial, o empreendedorismo como uma solução, inclusive, para a pobreza, para o desemprego, que é estrutural. A gente entende que o conjunto de crises econômicas que vem acontecendo, né, não são crises fortuitas. Uma crise ela desempenha um papel, né, ela atacha, ela aprofunda, né, uma pressão sobre uma classe trabalhadora, ela cria medidas, né, que vão tentar gerar cada vez mais valores para o empresariado, né, e que empobrece a classe trabalhadora, precariza a classe trabalhadora. Então, assim, compreendendo dessa maneira mais geral a conjuntura que a gente vai fazer uma análise, né? Então, assim, obviamente, eu sou contrária às instituições que são hegemonizadas pelos burgueses. Então, são hegemonizadas pelos diferentes setores do empresariado, né? Eu entendo que o nosso Estado hoje é um Estado empresarial, é um Estado... E ele não ele se reconhece enquanto tal, né? O Estado se reconhece enquanto um Estado que é um agente a serviço dos interesses privados, né, dos grupos empresariais. Então, dentro desse espaço, a minha concepção de mundo não tem espaço, não tem vaga, não tem de fato, né? E onde tem a minha concepção de mundo tem espaço, né, é dentro dos grupos sociais que sofrem tanto quanto eu sofro, né, com as precarizações, né, enfim. Então, é nesse sentido que a gente se coloca para a luta. Hoje eu entendo que existe no Brasil, né, uma crise profunda do capitalismo, né, em nível mundial, uma crise estrutural do capitalismo, não é nem mais conjuntural, né? A gente está caminhando para a barbárie, se a gente for entender no nível da totalidade, assim, né? O capitalismo em nível de totalidade. A gente está caminhando realmente para uma barbárie, esgotamento, inclusive dos bens materiais a serviço das diferentes organizações empresariais. Então, isso se reflete no Brasil, né? O capitalismo no Brasil ele tem uma característica diferenciada, né, que ele é extremamente dependente dos interesses estrangeiros, das grandes metrópoles, das grandes colônias, né, dos grupos que nos colonizaram. E isso é uma questão, né, o nosso principal setor econômico nacional ainda são setores relacionados ao latifúndio, né? As grandes oligarquias rurais ainda estão no poder, né? Isso se revela na formação do nosso parlamento, por exemplo, né? E eu acho que assim, o Estado ele hoje desempenha um papel, que é um papel pro empresariado, é um papel de promover de fato perseguição a distintos grupos, distintos movimentos sociais que oferecem qualquer tipo de resistência ou divergência, né, a essa concepção de Estado. Então, a institucionalidade estatal, como ela está colocada, ela para nós representa um ataque, né, uma potência de ataque permanente, né, porque ela não me reconhece, né, enquanto parte dela. Eu sou instrumento só para, na verdade, mobilizar essa grande máquina, né, de geração de valor para o empresariado. Então eu não vou... O meu posicionamento político tem a ver um pouco com essa análise de totalidade, né? Que ela se ampara em todos os pequenos fatos que foram narrados aqui, né? Eu sou contra esse Estado, porque esse Estado é um Estado, do meu ponto de vista, terrorista. Né? Ele mata, ele tem promovido cotidianamente genocídio das populações negras faveladas. Né? É um Estado que, desde a sua origem no Brasil, mata populações indígenas. Né?
É um Estado que processa o tempo inteiro trabalhadores. Enfim, então eu tenho uma crítica contundente com relação a essa instituição. Né? Então a minha posição política ela vem daí, né? Enfim, é um pouco isso. Eu como trabalhadora, eu me mobilizo, me organizo, tendo em vista essa concepção de mundo. É uma concepção que hoje vem sofrendo, de fato, uma criminalização, né? Mas até bem pouco tempo atrás é isso. Livros eram vendidos nas livrarias, em bancas de jornais, né, falando sobre um outro tipo de sociedade, falando sobre concepções ideológicas anarquistas, marxistas, eles eram permitidos, mas na conjuntura atual eles têm se tornado criminosos. Né? Então, eles têm sido considerados objeto de veto, né? Objeto de censura. Bom, o que fazer diante disso? Né? O que fazer diante disso? Para mim, silenciar não é uma opção, não é uma escolha. Em nome do silêncio que muitas pessoas vêm sendo perseguidas e assassinadas. Eu, particularmente, sou contra esse silenciamento. E vou me colocar na luta, né, contrária a todo esse arcabouço aí, esse sistema que nos assassina e nos persegue. Isso é a concepção de mundo, né? Bom. Olha a pergunta que você trouxe. Na verdade, eu vi que o nosso roteiro estava humilde em relação ao que a gente podia discutir, o que a gente discutiu. Que bom que a gente conseguiu falar tudo isso. Alguma coisa que a gente não falou, que vocês gostariam de acrescentar, discutir assim, colocar para mesa de debate? Eu queria falar que em questão de micropolítica e luta popular, o movimento de ocupação de moradia é algo muito importante e hoje, durante essa semana, está rolando uma ocupação dentro dessa questão do Museu Nacional ter pegado fogo e muitos imóveis, não só que estejam ociosos, mas estão abandonados, imóveis históricos, como é o do Automóvel Clube do Brasil, que é um imóvel do século XVIII, que foi foi moradia da família real. Tem todo um processo político ali dentro. Ele foi abandonado e ele está sendo ocupado por movimento LGBT INB, que agora incluíram aí, para tentar fazer uma revitalização popular, garantindo revitalização popular para uma casa de cultura dos movimentos sociais e para garantir também a moradia para mais de 30 famílias. Você tem 30 famílias num piscar de olhos e você ocupa um lugar e aparecem 30, 40, 200 famílias, 300, milhares de famílias que precisam de moradia hoje, que, como a Fernanda falou, aumenta a cada dia. Então é importante, sim, a ocupação de prédios públicos que estão abandonados nos tempos ambiciosos, e aí eu chamo todo mundo para ocupar, para apoiar a ocupação de cultura Marielle Franco. Sim, eu acho isso de fato muito importante, talvez a principal estratégia realmente de luta. Eu me lembrei agora que eu conheci a Fernanda 25 anos atrás, não foi mais ou menos isso? Naquela ali, conheci ali. Filma ali, tá? Uma ocupação de terra. Era a minha primeira ocupação de terra. Era a sua primeira ocupação de terra? Não. Ela já está na luta bem mais tempo, embora seja mais nova do que eu. Mas eu acho que o que a Elisa e a Rebeca colocaram é importantíssimo. A gente vai tender a ampliar mesmo os processos daquilo que a Camila denomina de ações diretas, ocupações de terra e ocupações urbanas. O empobrecimento da classe trabalhadora não vai ter solução. E não é sem razão que a gente tem tido uma ampliação dos assassinatos de dirigentes, seja do campo sindical, mas visivelmente do setor rural. Na verdade, as marchas falavam, né,
dando tom de classe, né, e de raça, dizendo, quando se colocou que o gigante acordou, o Brasil acordou, as favelas nos lembravam, a gente nunca dormiu. Né. No mundo rural, os trabalhadores rurais sem terra vivenciam desde sempre, né, uma luta política à base da violência. Assim, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais quilombolas vêm sendo assassinados desde sempre. Os últimos anos tem sido assustadora a quantidade de notícias que a gente recebe que acorda de companheiros e companheiras que foram assassinados. E aí eu acho que é importante lembrar, hoje é dia 14, né? E hoje fazem 6 meses do assassinato da Marielle, que não, curiosamente, é a mulher negra, favelada, bissexual, que trazia toda uma agenda de setores que comumente não são os setores que entram para o espaço da política. Então acho que esse programa ele veio muito a calhar na data de hoje, né? Porque discutir a criminalização dos 23 é discutir a outra faceta da não criminalização, que é a eliminação, né, de uma militância. Por isso que eu acho que esse programa de hoje ele tem um simbolismo também para a data. E aí eu queria convidar todo mundo para hoje, a partir das 17 horas, vai ter o ato, né, em defesa, em memória da Marielle, que era importantíssimo todo mundo, tá? Porque a gente não pode deixar esquecer. Aonde foi? Vai ser na Cinelândia. Não porque é Marielle, sabe? Mas é porque tudo que representa o impacto do que foi para nossas vidas, a facilidade com que a nossa elite ainda se sente à vontade para, não no embate político, precisa mesmo, tá mantendo na memória viva, né, o que foi o assassinato da Marielle. Não esqueceremos. Não esqueceremos. Não esqueceremos. Eu acho que hoje, assim, o que é mais marcante é a aparência democrática, né, de tudo aquilo que nos chega, das políticas públicas de uma maneira geral, né, do próprio parlamento, do Estado, a aparência democrática, inclusive, daquilo que foi um golpe institucional, né, dentro da própria institucionalidade. Isso é muito relevante para esses diferentes setores políticos que disputam, né, esses espaços. E quando você percebe que dentro desses espaços institucionais não existe voz, né, para uma pessoa que se coloca de maneira divergente, né, uma pessoa que quer construir um outro tipo de política dentro desses espaços, como era a Marielle, você observa o assassinato, né, de uma pessoa, tem um simbolismo muito grande isso, né? Isso mostra que de fato a divergência ela é silenciada sem pudor. Isso mostra que de fato a democracia ela é aparência, ela não é a essência dos processos tocados pelo Estado brasileiro. Né? Então é importante que a gente desvele essa aparência, né? Porque essa aparência tem destruído pessoas, tem destruído vidas, né? A máquina estatal está sendo de fato empurrada para destruir vidas. É importante que isso fique claro, né? Então são com os movimentos sociais, mas são com as pessoas que ocupam o próprio parlamento, né? São com as pessoas que acreditam na via jurídica, que ainda acreditam nos trâmites legais, né? E isso para mim assim é patente, né? É patente na atualidade. Conclamam as pessoas, obviamente, a estarem se mobilizando no ato de hoje, às 17 horas, Carioca, né? Largo da Carioca. No Largo da Carioca. Aonde? Largo da Carioca. Largo da Carioca. E conclama as pessoas também a estarem em cada espaço onde elas atuarem, a estarem debatendo a conjuntura política que a gente está vivenciando, né, a estarem minimamente dialogando sobre isso. Política se discute sim, política precisa ser discutida cada vez mais no nosso país, né, no seu pequeno escritório, né, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, sabe, se reúne com os seus companheiros, companheiras, debatam política, debatam fazer política e tentem se organizar minimamente, se posicionar, né, hoje diante das polêmicas, né, essa polarização extremada que vem sendo imputada principalmente no processo eleitoral, você vê muita gente se abstendo, né, falando, não quero discutir isso não, porque eu tenho minha posição, você tem a sua. Acho que a gente precisa, pelo contrário, ouvir cada vez mais o outro,
né? No momento onde a gente tem redes sociais, né? Onde cada um só cospe opinião sem qualquer embasamento, né? E as pessoas simplesmente se colocam de maneira raivosa, sem a possibilidade do diálogo, essa é uma mensagem fundamental, né? E essa é uma pedagogia de mobilização, de fato. Então eu conclamo as pessoas a fazerem essa ação que é tão simples, mas que ela precisa ser mais orgânica, mais permanente na nossa sociedade. Eu queria só agradecer, né, a possibilidade de estar aqui, né? Eu acho que esse debate foi muito rico, assim, gostei muito de poder ouvir vocês falando, assim, debater. É muito importante a gente disputar a nossa história, né? Na medida em que esse processo justamente ele é uma construção discursiva, né? A gente precisa também estar construindo um outro discurso paralelo a esse. E eu acho que esse espaço aqui acaba sendo fundamental, né? Ainda mais dentro da UEF, tudo que a UEF significa hoje, né? de resistência, né? Também. Queria aproveitar para fazer uma propaganda também. Eu estou lançando agora um livro sobre a história de 2013, né, que é Memórias e Resistência, né, vai sair no mês que vem, né, e que também é um aspecto dessa guerra discursiva de construção de sentido, né, para o que foi a nossa luta. Né. Então, fica aí como anunciado, né, que mês que vem a gente vai estar fazendo esse debate aqui na UEF também, lançando o livro. Já fica todo mundo convidado. Tá, avisa a gente que a gente publica na nossa página, data e tudo. A gente ficou já no ciclo do grupo todo, a gente ficou de discutir hoje qual seria o tema do nosso próximo programa. Eu já vou lançar a proposta aqui, pressão para que a proposta seja aceita, para o nosso próximo tema. A minha proposta é que seja a luta das mulheres contra o coiso. Que inclusive dia 29. Dia 29 está sendo organizada. E esse programa próximo seria justamente no dia 28. Então eu acho que é totalmente adequado a gente fazer esse programa. Um programa que provavelmente a Marielle estivesse aqui pela segunda vez, porque ela estaria aqui na semana seguinte à morte dela. Ela já tinha acertado a vinda a um programa sobre a mulher no mercado de trabalho. Já estava combinado, ela estaria aqui com a gente, mas ela foi assassinada uma semana antes. Provavelmente ela estivesse aqui pela segunda vez, né, no próximo dia 28. Então essa é a minha proposta, eu espero que o grupo tope das pessoas fazendo uma cara boa aqui, mas enfim, é uma honra ter uma mesa de mulheres hoje também, né? Contaram que o processo tinha inclusive vários elementos machistas, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, mas enfim, eu queria agradecer por vocês terem aceito o convite e perguntar se vocês querem dar uma última mensagem aí para os nossos ouvintes. Ela já era a última. Mas tudo bem então. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Se dá linha, a gente vai. Senão a gente não para mesmo, não. Bom, sendo assim, então a gente encerra mais uma edição do LCB em Movimento. Dia 28 estamos de volta, provavelmente novamente com uma mesa feminina, né, que eu acho que é quem vai nos conduzir. A minha hipótese é que as mulheres vão nos conduzir à vitória, pelo menos contra o coisa. Né? Como sempre, né? Como sempre, sim. Então, boa tarde, até a próxima.